E depois a gente discutir junto, analisar junto o que está acontecendo com o mercado, algumas perguntas, é sempre salutar, acho que a gente tem uma troca com os dois lados, que agrega bastante, acho que tanto para vocês quanto para um ano atrás, nós estávamos aqui e o mercado estava trabalhando nesta faixa de preço, né? Próximo de 3 dólares centavos por libra peso. Nunca na história do café nós vivemos nunca vimos preços de café em Nova York ficar acima dos 200 centavos ou 2 dólares por libra peso durante um período de tempo tão estendido como nós vimos recentemente. Temos levado o mercado nesse patamar. Então foi um momento meio inusitado, que durou bastante tempo. A gente ainda tem um preço de café historicamente numa média alta, embora muito aquém daquela que nós vimos no ano passado. Mas pouca gente, inclusive eu mesmo, acreditava que nós viríamos o café abaixo dos 2 dólares como nós estamos vendo agora. Principalmente por tudo que a gente vinha ouvindo e absorvendo no que diz respeito à quantidade de café que está estocado no mundo e principalmente a quantidade de café que está estocado no que se refere à qualidade deste café. A gente vai falar mais sobre isso. O que aconteceu? A produção aumentou bastante, o consumo retraiu, os estoques cresceram, os fundos acabaram com tudo, né? A gente tem a mania de sempre culpar os fundos de tudo. O mundo acabou, né? A gente estava achando que a Grécia ia acabar, sair do euro, que os problemas macroeconômicos iam levar todo mundo mais para baixo. Quer dizer, vamos tentar fazer uma apanhada aqui mesmo de rápido disso, né? Produção e consumo mundial, que a gente não tem a pretensão de aceitar, de acertar, mas sim mostrar uma percepção do que é a produção e o consumo mundial de café e quanto sobra de café. Só para explicar nas últimas duas linhas aqui, então, esse ciclo que nós estamos acabando agora, parece que se produziu 136 milhões de sacas de café, parece que se consumiu 117 milhões de sacas de café no mundo, e que nós temos um déficit de 1,3 milhões de sacas de café. Esse novo ciclo tem um intervalo meio grande, né, entre 140, 146, um consumo próximo de 140, e aí um déficit, um equilíbrio, na verdade, ou um superávit de 5 milhões de sacas. Esse número aqui é só bom chamar a atenção que nós, há um ano atrás, ou o mercado há um ano atrás, acreditava que nós teríamos um superávit de produção este ano de no mínimo 3 milhões de sacas, porque acreditava-se que a safra brasileira ia ser maior do que realmente foi, parece que vai ser, acreditava-se que a Colômbia teria recuperado uma parte da produção, e tem um ajuste, na verdade, imaginava-se que o Vietnã produziria menos café, mas na verdade está produzindo um pouco mais, assim como a Indonésia tem uma perspectiva de produção maior. Então, para ir para cada uma das origens, a gente tem uma ideia aqui, acho que a gente está mostrando produção, de novo, nós vamos nos concentrar aqui, isso aqui é só para a história, que a gente pode trabalhar depois, mas como o tempo é escasso. Brasil, esse ano, pode ter produzido 49 milhões de sacas de café, o mundo acredita que 47, tem quem fale 45, mas enfim, o mercado acha que é 49. O Brasil, esse ano, essa safra está começando a colher, parece que vai colher entre 53 e 57, eu pessoalmente acho que está mais para próximo de 53, mas esse número é muito menor do que em algum momento alguém falou 62 milhões de sacas de café, se deve ter lido em algum lugar, enfim, não é mais esse número. O Vietnã, que acreditava-se que tinha encontrado um platô aqui e começaria a ter uma redução da produção, a gente vê na verdade o contrário, né? A Indonésia também ganhando mais espaço, a Colômbia perdeu bastante, se a gente olhar aqui, essa aqui é o histórico que eles produziam anteriormente, era muito equilibrado, não tem bianualidade, e agora não conseguiram recuperar até agora, e a perspectiva é que não recuperem. E o mundo
culturas têm crescido, né, bastante. Aqui só como referência, o país tem crescido bastante, tem tido um pouco mais de apelo para vender esses cafés lá fora. O mercado consumidor, aqui eu acho que é interessante a gente observar e dividir na Europa, na parte mais madura da Europa, né, no oeste, né, da Europa, 36 milhões de sacas. A gente vê, na verdade, um consumo basicamente idêntico, não tem incrementado muito. No leste europeu se vê um aumento, na América do Norte, que está em inglês, a gente vê um crescimento meio que também linear, quer dizer, não vê nada de crescimento, é muito pouquinho. Se a gente for isolar, quem tem crescido é o Canadá, os Estados Unidos tem se mantido. Tem crescimento também, mas a gente está fazendo a gente está vendo uma taxa de crescimento menor. Na América do Sul, o Brasil lidera, então tem crescido bastante nesses últimos anos, com destaque do Brasil no maior consumo. Na Ásia, a gente tem visto um incremento maior, aí sim, mais acelerado. A China, que é a promessa que todo mundo gosta de ver, eu só isolei a China aqui só para a gente ter uma ideia dos números absolutos, né? Percentualmente tem crescido bastante, mas ainda consome muito pouco em números absolutos, milhões de sacas. Não coloquei aqui a Coreia do Sul, perdão, que ela tem tido taxas de crescimento de consumo em torno de 10% ao ano. Acho que é um potencial grande que vai crescer cada vez mais lá. O novo Japão vai surgir de alguma forma, né? Então a gente falou do consumidor, da produção, do consumo, os estoques. Estoques são números mais polêmicos ainda, né, se a gente for falar de estoque. Mas, basicamente, eles estavam o ano passado em torno de 24 milhões de sacas e agora estão em torno de 20 milhões de sacas. Não sei se vocês recordam que estava aqui no ano passado, eu comentei que o que faz o preço mudar não é quanto que se produz ou quanto que está se consumindo muito, mas as oscilações maiores de preço elas estão muito relacionadas ao nível de estoque mundial, para todas as commodities. E o café não é diferente. Então, o dado do estoque é muito importante para a gente saber como que o mercado vai estar se comportando. Nas origens, talvez seja 8, talvez seja 5. O Brasil é o país que mais tem estoque nas origens, os outros são volumes relativamente insignificantes. A razão, aqui é importante, se ninguém mais produzisse café no mundo, quanto que durariam os estoques frente ao consumo que a gente tem agora? 10 semanas. Aqui fala que é um pouquinho menos. Quer dizer, a gente tem um estoque bem apertado. A gente não tem muita folga lá, né? Não tem crescido, na verdade tem diminuído. Essa razão já foi de 14 semanas, já foi até 18 semanas, se você olhar mais para trás. A gente tem só 10 semanas. E tem diminuído, mais uma vez. Mais importante, agora a gente começa a entrar numa conversa mais legal, é o perfil desses estoques. Ou seja, qual que é a composição dele? Que tipo de café que tem ali? A utilização dos certificados ela nos dá mais ou menos uma ideia, é um dado muito simples de mostrar, por isso que eu peguei isso. Qualquer um pode fazer esse exercício, não precisa de o Rodrigo falar, ou ninguém mais falar. A gente dá uma ideia do que acontece nos estoques certificados. São dados que a gente vê na internet a qualquer momento. Ele nos dá mais ou menos uma ideia disso. Então, olha, os certificados da Bolsa de Nova York, que se chama ICE, se a gente for olhar aqui em 2008, ele estava em torno de 4 milhões de sacas. Ele vem caindo. Se a gente for olhar, por exemplo, de um ano e meio para cá, eles não têm feito muita coisa, né? Tem se estabilizado. Então, ele tem ficado em torno de 1,5 milhão de sacas, mais ou menos, e não tem saído disso. Tem muitas razões para isso que a gente pode explorar depois. O certificado da Life, que é a bolsa que negocia o Robusta, de novo, é um gráfico muito mais extenso, mas se a gente olhar nesse último ano aqui, a gente teve um incremento forte, que foi um efeito do preço futuro imediato ter subido mais do que o preço futuro mais para frente. Em outras palavras, hoje o café para vender contra julho, ele ficou muito mais caro do que café para vender contra setembro ou dezembro. Então você fala assim, peraí, tudo que eu tenho de estoque então agora, daqui a 6 meses estão me pagando menos do que estão me pagando agora. É uma inversão de mercado que a gente fala, né? Então o que o sujeito faz? O sujeito, mesmo que ele goste de café, ele quer segurar o café dele, o que ele faz? Ele vende tudo para entregar agora e depois ele recompra lá na frente, se for o caso, se ele quiser continuar carregando o café. Quer dizer, é um dispositivo que acaba fazendo aparecer mais café quando você tem uma inversão no mercado, ou seja, o preço no curto prazo está mais alto do que o preço no longo prazo. Isso não tem sentido nenhum. A razão que todo mundo fala do que é o carrego é simplesmente o custo de você
segurar aquele café. Então, se eu vendo esse café, se eu vou receber R$1.000 por uma saca de café, beleza. Hoje, se eu não vender esse café, e se eu tenho um custo de armazenagem de 10, mais um custo financeiro de 5, mais um custo de seguro de 5, significa que, no mínimo, esse café, para um mês, meu custo é 20, ele tem que valer daqui a um mês 1.020. Grosso modo, é isso que eu para ele. Então, não tem sentido ele estar invertido. Se ele está invertido, é porque tem muita gente querendo aquele café nesse momento. Então, tá bom, mesmo que eu queira, mais uma vez, segurar esse café, eu vendo tudo agora e recompro lá na frente com um contrato futuro, né? Mas aqui, mais importante do que essa explicação mais chata, a gente vê o seguinte, que em 2011 a gente viu os estoques subirem bastante, a gente vai ter 7 milhões de sacos de café robusta, e a gente viu, mais ou menos nesse período que a gente estava no gráfico anterior, uma queda acentuadíssima, né, de 7 milhões para, olha só, menos de 3 milhões de sacas. Isso dá uma ideia para a gente de que a gente está vendo uma utilização maior do robusta, ou interesse, vamos falar aí do interesse maior do robusta. Os fundos de impacto? Tem vários tipos de fundos, a gente não vai colocar aqui alguns tipos. Tem fundo que compra porque o gráfico mudou um pouquinho, daí ele vai lá e compra. Tem fundo mais sofisticado que hoje ele tem um computador que fica lendo todas as notícias que saem no terminal lá, e quando sai uma notícia que fala assim, os juros aumentou. Os juros aumentou, então o computador já faz o cálculo que ele tem que ir lá e vender, por exemplo, o mercado. Quer dizer, é um pouco mais chato essa questão, mas tem vários tipos de fundos, mas também tem os fundos que olham para o mercado fundamentalista como nós olhamos. Que ele fala assim, como é que está a oferta, como é que está a demanda, como é que eu estou vendo o consumo, etc, etc. Eles impactam, sim. Principalmente na entrada, na saída, ou nas mudanças rápidas de posição. O grande negócio do fundo é assim, ele é um sujeito que não tem coração, é um sujeito de ração. Então assim, entrei no mercado, estou perdendo, tchau. Vou embora, vendo toda a minha posição. Estou ganhando, eventualmente eu vou aumentando a minha posição. Mas eu acho muito mais rápido, eu tenho menos a questão do eu acho. O café agora veio de 500 para 400, sabe o quê? Acho que vai voltar. Não tem menos essa questão emocional, né? Então, nessas mudanças rápidas de posição, hoje eu posso estar comprado, amanhã eu posso desfazer de toda a posição comprada e estar vendido, você acaba criando oscilações mais fortes de mercado. Então aqui, aqui são todos os fundos, tá vendo? Se a gente for olhar para esse tipo de relatório aqui, que mistura futuros e opções, a gente vê que o fundo está com uma posição, nunca teve tão vendido desde 2006, que é quando existem informações desse tipo de posição. Então ele vendeu bastante mercado, né? Ele teve uma posição comprada, essa linha vermelha aqui são preços, né? Mas quando ele vendeu, a gente vê uma correlação forte, né? Então ele de fato empurrou também o mercado para baixo. Tem um outro efeito do fundo ter ajudado também, é que isso ele impactou psicologicamente o mercado para aqueles cafés que estavam sendo guardados, como estavam aparecendo no mercado, que eventualmente também fez com que o sujeito aparecesse para vender mais rapidamente e se desfazer do café também. O dinheiro investido não mudou. Na verdade, a gente está no novo recorde de dinheiro investido em commodities pelos fundos. Então, os fundos continuam colocando bastante dinheiro em commodities, aqui em bilhões de dólares. Tá? Então, eles continuam colocando lá 425, se não estou errado, que é o número desse gráfico. Tem uma influência macroeconômica, quer dizer, o que aconteceu na recessão, que você viu recentemente a Inglaterra, o Reino Unido voltando a entrar em recessão. Você vê os problemas todos que a gente tem no sul da Europa, com relação a estar devendo demais, tem contas desequilibradas, desemprego elevado em diversos países, crescimento dos mercados emergentes estão diminuindo, China já fez revisão negativa 2 vezes, Brasil também vai crescer menos, tem um risco político que a gente está vendo também, como viu agora recentemente na Europa, na França, o Partido Socialista tomando o poder, que eventualmente pode significar um menor compromisso com a questão de orçamento, etc. E tudo isso acaba tendo um reflexo no que eu chamo de ativo, que todo mundo chama de ativos de risco, que é o sujeito que está com dinheiro em ação, o sujeito está com dinheiro em commodity, e ele fala assim, sabe o que? Vou tirar esse dinheiro daqui porque eu quero garantir pelo menos o meu dinheiro. Não estou mais querendo ter uma rentabilidade, só não quero perder. Eu tiro coloco na poupança, por exemplo. Se for o caso, quando eu reduzo essa minha posição, eu acabo também tendo um impacto no mercado. Mas principalmente nas moedas. Acho que, como eu mostrei no slide anterior, a gente não teve tanto dinheiro fugindo e
commodity, mas as moedas impactam. Então, quer dizer, o real saiu de 1,80, por exemplo, está em R$2 agora, né, o dólar real. Então, isso acaba tendo um impacto muito maior no mercado de commodities, em geral, né, o dólar, a firmeza do dólar. Só retorno de commodities, coisa chata. O ouro foi o que mais valorizou, aí a gente está falando de um ano para cá, 6%. Você vê que basicamente um monte de commodities saiu. Por que isso? Os fundos investiram mais dinheiro e caiu o commodity? O fundo investe dinheiro, mas não significa que necessariamente ele está comprando, ele só está vendendo. Ele tem um risco ainda maior, mas posição vendida. O café perdeu, de um ano para cá, 34%. Foi o terceiro que mais perdeu. Tem um novo ciclo no mercado de café. A crise acabou forçando com que o consumidor ou o torrador buscasse alternativas para não perder participação de mercado. Então, desde diminuir o tamanho da embalagem para continuar vendendo para o consumidor, no mesmo patamar, não ter que aumentar o preço, aumentaram o preço diversas vezes, mas buscaram também uma mistura diferente, um blend diferente, colocando os cafés menos nobres, como eu chamo nesse slide, saindo de algumas marcas tradicionais, indo para marcas privadas, ou seja, uma marca de supermercado. Então, antes eu comprava café num torrefador Salali, vamos supor, um Lili Café, eu deixo de comprar esse café e vou comprar um café do supermercado, que você tem um compromisso menor com a qualidade em geral. A percepção dos consumidores é muito frágil no que se refere à qualidade. A gente trabalha com café, comprava café, a gente distingue com muita facilidade que é café bom, a gente tem então um café de acidez, um café que a gente acabou de tomar aqui, limpeza, etc. Mas o consumidor não tem a mesma percepção. Principalmente o consumidor que mistura café com leite e açúcar, tudo embora. Então, não necessariamente essa mudança da mistura, que é blend, né, também fala, acabou impactando o consumo. Isso foi uma grande descoberta para a indústria, uma surpresa boa. A indústria viu e falou assim, peraí, eu não mudava as misturas com medo de perder consumidor. Mudei e nada aconteceu, olha que beleza. E o que é melhor? Da visão da indústria, como ela olha, não interessa tanto como eu estou posicionado individualmente, mas como eu estou posicionado em relação aos meus concorrentes. Então, quer dizer, se todo mundo tem o mesmo produto que não é mais tão nobre, vamos chamar assim, como era anteriormente, então tudo bem, está todo mundo no mesmo patamar e a gente consegue sair desse problema das misturas todas, né? Tem o maior uso do robusto. Eventualmente, uma coisa que eu já falei isso aqui também, sempre tive dúvida com relação a essa limitação do quanto que se coloca de robusto no blend. É muito complicado, eu sempre achei, nunca entendi, nunca consegui ter um racional muito forte para fazer de fato isso faz sentido. E o que a gente viu, na verdade, é que eventualmente se um torrefador tem 3 marcas, a marca A, B e C, vamos supor que a marca A seja 100% arábica, a marca B seja 50-50, 50 arábica, 50 robusta, e a marca C seja 80 robusta e 20 arábica. Ele continua com as 3 marcas, não muda nada, mas ele pode aumentar a produção da marca C, colocar mais do produto na marca C, porque está tendo uma maior saída, e eventualmente ele pode fazer uma campanha de marketing para aquele produto, que eventualmente vai acabar fazendo com que ele venda mais, por exemplo. E se o consumidor absorve aquilo como sendo bom, olha que beleza. Não preciso aumentar tanto o meu custo, eu aumento a minha lucratividade para os meus acionistas. E tem um aproveitamento melhor. Eu pergunto, será que é isso que está contribuindo também para uma queda do uso do arábica com relação ao robusto? O que é aproveitamento melhor? São os single service, né? As xícaras individuais, né? Que você coloca lá os sachês, as cápsulas, que você faz um café apenas, você não faz o café na cafeteira que tem um desperdício maior. E depois você joga na pia, que é o consumidor que tem diminuído cada vez mais o consumo, o pessoal vai falar bastante disso. Então você tem um aproveitamento também melhor, e esses produtos são os produtos de maior qualidade. O café que é usado, por exemplo, para uma dessas torrefadoras orgânicas, não vou fazer propaganda, mas a Nespresso, por exemplo, que é um café que tem um certo glamour, etc. O produto que eles colocam ali é um produto de alta qualidade, que é o arábica do Cerrado, que vem com grande qualidade.
quer dizer, você tem um melhor aproveitamento desse produto também. Isso, no número geral, acaba fazendo com que você tenha uma diminuição também do consumo, mas com um aproveitamento melhor, né? Qual que é o perfil do consumo? Quando a gente mostrou aquele outros slides, né? A gente tem os mercados mais maduros, eles consomem café de melhor qualidade e não tem tanto o problema com o preço. Os países produtores de café, o Brasil tem melhorado em geral, mas, por exemplo, se a gente for falar de Brasil, que consome 17, 19, não sei qual que é o número que vocês acreditam, mas a maior parte do café que é consumido no Brasil é café Conilon. Um grande percentual do café que vai é o café Conilon. Tem, claro, café de qualidade, mas você tem componente do produto que não é aquele de altíssima qualidade, como a gente fala. Tem, claro, um mercado para isso. Os mercados emergentes aplicam a mesma coisa. De que forma que ele é consumido nos países mais ricos, nessas xícaras individuais, nos outros países, que uma máquina de servir individualmente é mais barato, você acaba não consumindo da mesma forma, e a qualidade que cada um deles consome. Então a gente volta para aquele slide novamente, só para falar aqui, por exemplo, que essa linha, ou seja, a Europa, a América do Norte, que a gente está vendo, na verdade, um consumo basicamente estabilizado. Esses números são questionáveis, são diferentes para todo mundo, mas eles não são muito longe disso. Você fala assim, então tem uma estabilização, na verdade, do consumo, que talvez pelo aproveitamento melhor, que a gente falou das xícaras individuais, do café de melhor qualidade, quer dizer, e nos mercados que não são tão exigentes para a qualidade, é onde está o crescimento. Então isso também explica um pouquinho da utilização maior do Robusta, talvez, né? Como a gente estava falando anteriormente. A arbitragem, que é a diferença de preço do Arábica em Nova York e do Robusta em Londres. Olha aqui, ela negociava em torno de 40 centavos de diferença. Era 40, não interessa centavos, certo? Ele foi para uma diferença de 180 centavos. O que estou falando aqui? Que o Robusta ficou muitíssimo mais barato para ser utilizado também. Quer dizer, é um outro apelo também para o sujeito da indústria utilizar. Estamos voltando, né? Estamos em volta de 80, mas esse gráfico aqui, que eu vou mostrar, vou pular aqui, só para a gente mostrar, ele é mais interessante ainda, que aquele mesmo gráfico que eu mostrei lá, mas é quanto que eu posso comprar de café Robusta com uma saca de arábica. Então, por exemplo, antigamente, lá em 2008, antigamente 2008 é ótimo, mas em 2008, com uma saca de arábica eu comprava 1,4 sacas de Robusta. Olha, no momento, que aqueles 3 centavos que a gente viu ano passado, eu consegui comprar quase 3 sacas de Robusta com uma saca de arábica. O que significa isso? Que é um apelo muito grande, né, para a indústria falar assim, peraí, deixa eu usar mais esse daqui, olha como mais barato ele é. E a gente está vindo para cá agora, para 1,80, né? Quer dizer, ainda está um pouquinho longe lá. Isso é um indicador interessante para a gente estar sempre olhando como referência. O histórico passado não significa que não vai ser quebrado, mas é uma referência interessante para a gente ver dessa utilização maior do Robusta, né? Então, a gente tem vários desafios, né? Que os preços, quais são os preços, tanto para o arábica como para o Robusta, que vai equilibrar a mistura, ou seja, que vai fazer com que não se adicione mais Robusta nos blends. Como é que a gente faz para que, por exemplo, esse mercado de servir individualmente a xícara, ele continue a crescer e a utilizar mais do arábica, para que não faça com que o Robusta venha a tomar ainda mais o mercado? A questão da explosão da produção, que eu falo aqui, qual é o potencial de fato do parque cafeiro instalado no mundo para a gente produzir café? Quer dizer, em situações ideais, o Brasil pode produzir de fato 60, tem quem fala que pode produzir 70, tem quem fala que pode ter isso. Os outros países, o Vietnã, dizia-se que não ia se produzir mais de 20 milhões de sacas, produziu mais de 20 milhões de sacas, mas o preço, de fato, ele tem um impacto nisso. A gente está em preços elevados, ainda historicamente falando. Então, a gente parece que ainda tem um estímulo para que você tenha um incremento de produção em geral. Mas não é o mesmo estímulo que quando o mercado estava em 3 centavos. De fato não é, mas de que forma que você faz isso equilibradamente?
As produtividades mais altas, claro que a gente tem que sempre buscar, para fazer com que o nosso custo diminua, que foi falado aqui diversas vezes, o descomoditizar, que foi falado, até que ponto, até que percentual você vai conseguir trazer o valor, agregar valor ao produto, quanto disso que a gente vai descomoditizar, que vai conseguir ainda trazer valor para o produto. É o desafio. Até que ponto? Quanto que a gente precisa de café certificado no mundo que a gente não vai fazer? Depois de todo mundo for certificado, aquele prêmio maior que você tem, de repente, já não é mais tão grande. Se você tem muito café descomoditizado, agora foi errado, no mundo, de repente, esse apelo perde um pouco mais. São desafios de saber qual que é o equilíbrio, né, dessa mistura. O reciclar cafés antigos, que eu digo aqui, é o seguinte: existem muito café. O perfil dos estoques que a gente tem no mundo são cafés robusta, na sua maior parte, e cafés velhos, em grande parte. Então, olhando para Nova York, quando eu falo de reciclar cafés antigos, a gente tem 1,5 milhão de sacas de café em Nova York, que tem uma idade média de 1.481 dias, ou seja, quase 4 anos que estava parado, e ele tem uma média de desconto de 12 centavos por libra-peso, porque o contrato prevê penalidades com relação a isso. É bom que esse café vá saindo do mercado para que a gente possa ter uma transferência do preço para o terminal, ou seja, para a bolsa, que vai se refletir no físico também. Esses são alguns dos desafios que nós temos. Os riscos que a gente tem é uma melhora da qualidade do robusta, tem robusta sim de qualidade. Mais uma vez, a gente viu blends recentes sendo feito só de robusta, do robusta lavado na Guatemala, misturado com conilon mais fino, e que o pessoal achou excelente. O próprio Eduardo estava comentando em mistura de café, tirando o café PVA, por exemplo, colocando café robusta, eventualmente o café fica mais saboroso e eventualmente você deixando os defeitos capitais ainda na bebida. Então, se a melhora da qualidade do robusta acontecer muito rapidamente também, continuar tendo nos outros segmentos, isso pode, em detrimento do arado, acabar tirando um pouco, fazendo com que os preços de Nova York caiam um pouco mais. Será que eu ouvi no seminário da semana passada lá no Guarujá, estava conversando com o torrador, e eu perguntei assim para ele: escuta, que nível de preço que a arbitragem tem que vir para a gente, para você